Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência nas leituras das Sagradas Escrituras. Agora faremos leitura na Bíblia NVT, nova versão transformadora, ok? Bíblia NVT, nova versão transformadora. Semelhantemente à NVI, segue a equivalência dinâmica, né? Diferente da equivalência formal das Almeida Revista e Corrigida, ok? Então vamos para a leitura da Bíblia NVT. Livro de Gênesis, capítulo é o de número 4, a página está na página de número 30, certo? Então faremos a leitura do texto NVT e, terminada a leitura do capítulo 4, faremos a leitura dos auxílios, né, de comentários que estão disponíveis aqui nessa Bíblia, uma vez que ela é uma Bíblia de estudo, ok? Vamos lá então, peço que você desde já dê um like no vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida por toda a ajuda, toda a colaboração que vocês têm dado ao canal Teológico. Vamos ao texto que nos diz. Subtítulo: Resultados da rebeldia. 4:1-24. Caim e Abel. O texto nos diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: Com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou, preste atenção, as melhores porções. Deixa eu centralizar aqui. As melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou, novamente, preste atenção, Abel. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, ok? Perceba que é de fato dado prioridade sobre Deus aceitar primeiro o ofertante, para então aceitar a oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? E aí veja a construção dessa frase, como ela acompanha uma forma mais moderna de construção, né? Como ela de fato se aproxima mais da língua na forma como ela é falada na atualidade, ok? Não chega a ser uma NTLH, mas de fato ela não tem todo o formalismo, né? Toda a estrutura frasal que é adotada na Almeida Revista e Corrigida. Então ela tem a intenção mesmo de se tornar mais facilmente compreendida, né? Facilitar a compreensão do leitor da atualidade. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: Vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, antes mesmo desse ato terrível, né, perpetuado por Caim, houve um alerta da parte de Deus para ele, né, dissuadindo-o daquela intenção. Mas ele prosseguiu no seu ato, de fato efetivou o primeiro assassinato, né, um fratricídio, né, a morte do próprio irmão. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: O que você fez? Primeiro Deus deu oportunidade para que ele confessasse e buscasse algum arrependimento, mas diante da audácia dele, da resposta audaciosa que ele dá, Deus então já traz a condenação de fato, né, imputando-lhe essa responsabilidade e trazendo em sequência uma palavra de condenação. Mesmo diante dessa condenação haverá
o cuidado de Deus em evitar que ele venha a ser linchado pelos habitantes que já haviam naquele contexto, uma vez que posteriormente se entenderá que Abel teve filhos e filhas. Aqui o que a Sagrada Escritura faz é dar um enfoque sobre estes dois que foram os primeiros, Caim e Abel. Então Deus disse: o que você fez, ouça, o sangue de seu irmão chama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoou você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra, se tornará andarilho. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste em um andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Node, a leste do Éden. E aqui vamos para outro subtítulo: os descendentes de Caim. Versículo 17, estamos na página 31. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque. Como seu filho Enoque teve um filho chamado Irade, Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres, início aqui da poligamia. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Vamos agora para a página 32. Ada deu à luz Jabal, e ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam minha voz. Escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou e um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Então ele fez aqui uma canção zombeteira, né? Uma canção fazendo chacota dessa situação na qual Deus havia trazido essa proteção sobre Caim. Mas agora ele apresenta perversidade ainda maior, segundo ele se gaba aqui, está se gabando, né, se ufanando disso, e compôs essa cantiga, então, se gabando dessa situação, de haver sido o assassino mais prejudicial ainda do que Caim. Caim matou seu irmão, mas ele mata e acaba de assassinar um pai e um filho por motivo banal. Então, em vez de ele apresentar qualquer tipo de receio ou de arrependimento em função disso, ele na verdade está se gabando disso e compõe esse pequeno poema aqui. Epílogo: o nascimento de Sete. O nascimento de Sete. Para 4, 25 e 26. Adão teve relações com sua mulher novamente, inclusive, veja, essa Bíblia também oferece um recurso que nos facilita, que é indicar a perícope. Nós estamos ainda no capítulo 4, mas ali encerrou uma perícope. Nós temos um assunto iniciado e encerrado ali. Sobre Caim e Abel, o assassinato, né, de Caim, tendo Caim assassinado Abel, e descendentes de Caim, né, uma breve relato acerca dos descendentes dele. E aqui encerra com esta cantiga, né, realizada aí por um desses descendentes, por Tubal-Caim. E aqui ele retoma com outro assunto,
Então, nesses poucos versículos, né, 2 versículos, ele vai falar acerca do nascimento de Sete. Então, está em outra perícope. Epílogo, o nascimento de Sete, 4, 25 e 26. Adão teve relações com sua mulher novamente e ela deu à luz um filho, chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Muito bem, a partir daqui você tem o subtítulo para o capítulo 5 já, né? Relato dos descendentes de Adão, tá? Que aí você vai de 5 e 1 até 6 e 8 no mesmo assunto, ok? Então temos aqui essa pequena narrativa e é interessante que encerra com esta nova atitude, essa nova postura que é a partir de Enos, esse descendente, né, de Adão, filho de Sete, passa a se invocar o nome do Senhor, como que fazendo um clamor, né, como que buscando a Deus de uma forma mais específica, né? Então temos aí essa característica atribuída a este descendente de Sete, né? Interessantíssimo quando se dá esse destaque, né, que passa a se invocar o nome do Senhor. Então, tendo encerrado a leitura, voltamos agora para a página 30 para fazer a leitura dos comentários que estão disponíveis aqui na Bíblia NVT, ok? Começando aqui na página 30 para 4.1, Adão, ou homem. Também em 4.25, teve relações, literal, conheceu, que é como está na Bíblia Almeida Revista Corrigida. A Bíblia Almeida Revista Corrigida, né, a equivalência formal, procura seguir o mais próximo possível o texto original. Então você tem dois propósitos ali, né? Com aquelas você está se aproximando mais dos originais, da estrutura, né, gramatical do original, e aqui você está buscando mais uma ferramenta de facilitação para o entendimento, ok? Com essa NVT e NVI, tá? Equivalência dinâmica. Em certos contextos, o termo hebraico para conhecer significa ter relações sexuais com outra pessoa. Para 4.17, 19, 33 e 35 também. Nunca é usado para animais que acasalam por instinto. Com a ajuda do Senhor, Eva cumpriu sua função de procriação dada por Deus, apesar dos efeitos negativos da queda. Conforme, né, ver 3, 16 e 20. Tive, ou adquiri. O som do nome Caim em hebraico, Coin, é semelhante ao de um termo caná, que pode significar produzir ou adquirir. 4.2. O irmão de Caim, Abel. O nome em hebraico Abel significa fôlego, vapor ou vão, antecipando sua vida tragicamente breve. Cita Eclesiastes 1 e 2. 4 e 3. Não havia nada de errado com a oferta de cereais. Não havia nada de errado em si, tá certo? Não era intrinsecamente errado oferecer cereais, porque uma vez você encontra referencial bíblico para esse tipo de oferta. Como destacado na leitura, houve uma rejeição do ofertante e decorrente disso uma rejeição da oferta. Então havia uma disposição muito diferente entre a de Abel e a de Caim, sendo a de Abel apenas um mero ato vazio de obrigatoriedade e a de Caim, a de Abel, perdão, a de Caim sendo mera obrigatoriedade, né? E a de Abel sendo de fato uma oferta espontânea e dedicada, né? Uma oferta de fato que viesse a agradar a Deus, né? Com esse intuito, com esse objetivo. Ele cita Levítico 2,14, Deuteronômio 26, 2 ao 4, para dar referencial, né, para a oferta de cereais. Mas Caim trouxe apenas um presente simbólico, parte de sua produção, ao passo que Deus requer a primeira e melhor porção. Êxodo 23, 16, 19, 34, 22, 26. Então a primícia, né? A dedicação dos primeiros frutos. A atitude do coração de Caim tornou a sua oferta inferior à de Abel. Cita aí Hebreus 11, 4.
Para 4, 4 e 5. As melhores porções. Abel ofertou a Deus os melhores animais e as suas partes mais ricas. Sua oferta, em contraste com a de Caim, era o melhor que ele tinha. Vou centralizar aqui a próxima página. Página 31. É o melhor que ele tinha a oferecer. A verdadeira adoração é o privilégio custoso. Então você tem esta afirmação, e lembro-me de Davi, quando vai comprar o terreno para construção do templo, né? Mesmo não tendo sido ele o construtor, e sim seu filho Salomão, mas o dono, o proprietário, Araúna, se não me engano, quando ele fica sabendo, né, para que seria aquele terreno, ele quer oferecê-lo gratuitamente, meio como que para participar da bênção, né? Só que Davi faz questão de afirmar: não ofereceria ao Senhor algo que não me custe nada. Então ele quer de fato que o preço seja estipulado e ele entregue o valor determinado para que aquilo seja então uma oferta perfeita a Deus, tendo-lhe exigido esforço, né, para que isso seja de fato algo dedicado a Deus com todo o cuidado e com todo o esforço. Para 4:7, o pecado está à porta, mas é você quem deve dominá-lo. O pecado é retratado como um animal perverso à espreita para atacar Caim. Confira, né? Nota em 3:16. Ou o pecado dominará Caim, ou Caim resistiria à tentação de pecar. Não há terreno neutro nesse conflito. Para 4:8, os efeitos da queda sobre os relacionamentos humanos são expressos de forma trágica no primeiro assassinato. A palavra irmão é usada 7 vezes em 4, 2-11, destacando o fratricídio de Caim em face da responsabilidade familiar. Vamos ao campo, conforme o Pentateuco samaritano, a Septuaginta. Isso, Pentateuco samaritano. A Septuaginta, a versão siríaca e a Vulgata, o texto massorético não traz essa frase. Então há a presença dessa frase em alguns manuscritos e não em outros. Por exemplo, ele cita aqui o Pentateuco samaritano, tá certo? Tem essa frase também, mas traduções como Septuaginta, siríaca e Vulgata não apresentam essa frase. Mas você tem aí o Pentateuco samaritano como documento de muita autoridade para dar referência aí aos textos do Pentateuco, ok? Onde está seu irmão? As perguntas que Deus fez a Caim remetem àquelas feitas aos pais de Caim, 3:9-13. Em ambos os casos, os seres humanos dão respostas evasivas. Confira 3:12-13. A resposta de Caim é chocante e desafiadora. Outro indício de que o problema com a sua oferta simbólica foi a atitude. Para 4:10, o que você fez? É mais uma expressão de horror e repreensão do que uma questão de averiguação. O sangue de Abel é personificado como uma testemunha a chamar contra Caim, da terra, tá certo? Veja a nota de 4:11-12. Para 4:11-12, como ocorreu com o seu pai, né, conforme 3:9-12, também o 17 e 19, também a pergunta feita a Caim, que está aqui em 4:9-10, foi seguida pelo veredito de Deus. O pecado de Adão trouxe consequências, a maldição para a terra e o solo. Agora Caim foi amaldiçoado e banido da terra que ele cultivou, porque a tinha contaminado com o sangue inocente. Andará sem rumo. Caim foi condenado a andar sem rumo numa terra que não lhe daria sustento nem segurança. Os efeitos do pecado iam aumentando. Os efeitos do pecado iam aumentando, trazendo aí outras graves consequências, né? Outras graves consequências. Para 4:13-14, para Caim a expulsão da terra, à espera de sua vocação como lavrador, veja 4:2, também 3:23, se
somou à expulsão da presença de Deus. Os israelitas foram avisados de que a infidelidade à aliança do Sinai resultaria igualmente na expulsão da terra prometida e da presença de Deus no templo, conforme Levítico 26, 27 ao 32. Para 4:13, meu castigo, ou meu pecado. Para 4:15, castigarei 7 vezes mais. Essa era o peso total da justiça. Caim se queixou de que sua punição era muito grande, mas a sentença completa sobre quem praticasse contra o próprio Caim o mesmo crime que ele cometeu mostra como o Senhor lhe concedeu favor. Ele merecia a morte, conforme 9, 5 ao 6. O sinal oferecia proteção miraculosa após o julgamento, conforme você vê aí em 3:21, após o julgamento de Caim. Para 4:16, nod significa andança sem rumo. Nod significa andança sem rumo. O nome refere-se mais ao destino de Caim, v 4:12-14, que a uma área geográfica específica, localização desconhecida. Então, esse termo nod, terra sem rumo, está ligado à situação de Caim. Caim está vagando sem rumo. Então ele vai durante um bom tempo vagar dessa maneira, sem rumo, como um andarilho, até que ele estabelece-se, tornando então sua geração após ele sedentários, estabelece uma cidade, cercam com muralhas e passa a desenvolver atividades aí nessa cidade que eles dão o nome de Enoque. O pecado de Caim o privou do repouso e da sensação de pertencer a um lugar. O exílio de Caim, a leste do Éden, é outro ponto de conexão com a história de Adão, conforme 3:24. Caim não aprendeu com o erro de seu pai. Caim não aprendeu com o erro do pai, de modo que também sofreu afastamento da terra e o exílio para o leste. Veja 3:24. Para 4:17 ao 5:32, essas genealogias consecutivas fazem mais que fornecer uma lista de nomes para o registro. Elas destacam como a cultura humana se espalhou de modo diverso. Alguns em rebelião contra Deus, conforme a rebelião contra Deus, cita Caim em 4:17-24. Outros em obediência, cita 7, 4, 25 até o 5:32. Em Gênesis, a história do ramo rejeitado é geralmente explicada antes de prosseguir com a linhagem que levou à formação de Israel. 2 pontos de contraste são especialmente dignos de nota. 1. Lameque, o sétimo depois de Adão, pela linhagem de Caim, é o foco. Isso, Lameque, o sétimo depois de Adão, pela linhagem de Caim, é o foco da primeira genealogia. Assim como seu antepassado Lameque tirou a vida humana e como consequência teve de viver em constante medo da morte, conforme 4:23-24. Por outro lado, Enoque, o sétimo depois de Adão, pela linhagem de Sete, viveu de maneira agradável a Deus e evitou a morte, conforme 5:24. Os primeiros avanços da cultura e da tecnologia vieram pela linhagem de Caim. Cidades, pecuária, abrigos, metalurgia, música, mas os efeitos do pecado ainda prevaleciam. Nenhum avanço tecnológico é mencionado na linhagem de Sete. Em vez disso, as pessoas começavam a invocar o nome do Senhor, conforme 4:26.
e encontrar, invocar o nome do Senhor e a encontrar favor diante do Senhor. Dia 6 a 8. Para 4:17. A mulher de Caim era provavelmente uma de suas irmãs, conforme 5:4. Seu casamento com a irmã não teria causado problemas tão cedo no desenvolvimento genético humano. Caim foi condenado a ser um andarilho. Possivelmente ele fundou uma cidade em rebeldia contra o veredito, procurando defender-se e fechar-se no interior de seus muros. Dar à cidade o nome de seu filho reflete uma tendência entre os que se rebelam contra seu Deus: idolatrar a humanidade e suas conquistas. Então é um comportamento típico, né? Aqueles que dão as costas a Deus é idolatrar a humanidade e suas conquistas. Para 4:18, vejamos. Gerou, ou foi o antepassado de. Também no restante do versículo, as genealogias hebraicas não listam necessariamente cada geração. Para 4:19, casar com duas mulheres era contrário ao padrão ideal de Deus para o casamento. Tá certo? Para o ideal de Deus para o casamento, isso mesmo. 2:24. E pode ser mais uma manifestação da arrogância e da rebeldia dos descendentes de Caim. Então, página 31, página 32 agora, para concluir a leitura dos comentários ligados ao capítulo 4. Vamos lá. Página 32. Para 4:20 a 22. O avanço tecnológico dissimula a crescente autoafirmação humana e alienação de Deus. Veja a nota em 4:14 ao 5:32. Então, de fato, né, conforme a Sagrada Escritura registra, entre eles houve os primeiros focos de desenvolvimento tecnológico, né, produção de instrumentos musicais, ferramentas, né, atividade pecuária, então, o que significa, né, trabalhar a domesticação desses animais, estabelecimento de cidades cercadas de muralhas. Então, havia de fato algumas menções a desenvolvimentos tecnológicos presentes, né, dentro dessas gerações de Caim. Todavia, eles eram meios, né, de tentar ofuscar o caos social que reinava ali. Então você verá posteriormente outras consequências maiores para esse caos, né, para essa desordem social, essa desordem moral que havia ali. Para 4:23 a 24, um insensível sarcasmo, como havia descrito. É um poema onde ele fica se jactanciando. O insensível sarcasmo de Lameque mostra a nova escalada de efeitos do pecado sobre a humanidade. A linhagem de Caim atingiram um nível elevado de violência com o desprezo de Lameque pela vida. Em sua arrogância, ele narrou seu feito com um verso poético: castigado 77 vezes. Deus advertiu que qualquer pessoa que tentasse matar Caim sofreria a pena completa da justiça, conforme 4:15. Ao declarar que, se alguém a ferisse, receberia uma pena ainda mais severa. Lameque afirmava que não prestava contas a ninguém, nem mesmo a Deus. Para 4:25 ao 5:32, a história retorna a Adão e segue a linhagem de Sete, cuja descendência levou a Abraão e a nação israelita. 4:25, outro filho do lugar de Abel é Caim. 4:8 ao 16. E Lameque, 4:19 a 24, ilustram as consequências do pecado. O nascimento de Sete trouxe espaço sobre esperança renovada. Ver também nota em 5:1 ao 2. É provável que Sete queira dizer concedido. O nome também pode significar designado. Para 4:26, Enos significa humanidade. Humanidade. No Antigo Testamento,
O termo é com frequência usado em textos poéticos que enfatizam a moralidade, ok? Enfatizam, perdão, vamos reler. Enos significa humanidade. No Antigo Testamento, o termo é com frequência usado em textos poéticos que enfatizam a mortalidade. Mortalidade, fragilidade e a fraqueza humana, ok? Cita Salmo 144:3. Simples mortais. Enos nasceu no tempo em que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Por intermédio de sacrifício e oração, tá certo? Terminologia hebraica semelhante à entrada em 12:8, 13:4, 21:33, 26, 25. E aí o próximo comentário já estará ligado ao capítulo 5, versículos 1 ao 32. Então encerramos por aqui a leitura da Sagrada Escritura, livro de Gênesis, capítulo 4, ok? Leitura do capítulo inteiro e dos comentários bíblicos que estão aqui disponíveis na Bíblia, chamada Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Agradeço por permanecer até aqui, peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Já estamos aí a mais de 3.300 inscritos. Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. E continue conosco, porque na próxima leitura faremos uso de outra Bíblia, tá certo? Com outra versão textual, bem como outros comentários para fazermos a leitura do capítulo 5 do livro de Gênesis.